Sombra do signo de Áries. Vamos iniciar nossa conversa por Áries. Sombra, por vezes, é algo que eu passo pela mesma, mas não ultrapasso. Sombra é aquilo que o mundo faz com que eu negue. E a sombra de Áries, ela aparece por vezes na nossa necessidade de plantarmos, de iniciarmos alguma coisa, mas nem sempre terminamos. A sombra de Áries se manifesta na velocidade. Áries é muito rápido, é caótico, é intempestivo, mas nem sempre o mundo é assim. Por isso, aquele que tem o signo solar de Áries, a alma ariana, ela por vezes não tem paciência alguma com a lentidão de outros signos zodiacais. Quando eu falo de sombra, eu me baseio muito no trabalho de Liz Green, da mestre Liz Green. E Liz Green, ela diz que Áries também é um ser inclinado ao sonho. Ele tem sonhos, utopias, planos, mas nem sempre ele tem a paciência para realizar esses sonhos. E o que ele espera? Ele espera encontrar um patrocinador para realizar as suas próprias utopias. Sabe, alguém que o banque financeiramente, alguém que o banque intelectualmente, alguém que facilite os caminhos para que Áries possa realizar os teus sonhos da forma mais rápida possível. E Áries, ele é meio messiânico, ele tem essa ideia de que ele tem um talento especial, uma missão especial, e ele, eu repito, espera, a alma ariana, que outras pessoas menos talentosas facilitem para que essa alma ariana realize os teus sonhos. E enquanto essas pessoas ou situações não aparecem, Áries acredita que ele está perdendo tempo na vida. Uma característica de Áries é a questão da Joana d'Arc, é um exemplo muito claro de Áries. Pesquise, estude Joana d'Arc. Era uma guerreira, tinha sonhos, tinha visões, tinha planos, tinha projetos, e ela leva a França inteira a acreditar nos teus sonhos, nas visões da mesma. Áries, ele é sim criativo, ele é idealista, ele tem muito talento, mas enquanto ele espera que o mundo facilite a realização desses talentos, ele pode por vezes sentir isso, que ele está desperdiçando a vida. Por isso que Áries, às vezes, a questão da subsistência, de trabalhar com coisas mais simples, com coisas mais do cotidiano, do dia a dia, pode incomodar esse ser que quer plantar semente, que quer realizar todos os seus dons. Por vezes até a sombra ariana aparece quando esse ser acha que o mundo deve alguma coisa para ele. Tu és de Áries, tu tens alguém próximo de ti que é de Áries, tu vais perceber que às vezes esse ser acha que o mundo deve alguma coisa para ele. Eu fui casado muitos anos com Juliana, 17 anos, e ela é ariana. Uma ariana que queria tudo rápido, uma pessoa com muitas ideias, muitos planos, muitos sonhos, muita vontade de viajar, de se aventurar. Mas o ariano tem que perceber que nem todo mundo é assim. Por isso, o ariano mais sombrio não são todos. Ou melhor, a sombra de Áries, porque essa nossa conversa é falando sobre a sombra. Existe a luz também ariana. Mas a sombra de Áries aparece quando ele não quer trabalhar com coisas do cotidiano. E quando isso acontece, quando tem que lidar com coisas do cotidiano e não plantar sementes, e não ir atrás do grandioso, quando isso acontece, Áries fica muito irritado, bravo. E irritabilidade é uma característica desse signo também. Ele pode trabalhar com muita devoção, pode trabalhar de forma obsessiva também, mas desde que seja para executar os seus próprios sonhos. E principalmente ele vai ter essa energia de trabalhar quando alguém cuida da parte material, quando alguém cuida da parte prática da alma ariana. Dá para entender isso? Uma outra característica da sombra de Áries é a mesquinhez.
Normalmente ele tem horror que se fale nisso. O querer reter, o querer ter tudo para ele. Veja, quem é de Áries tem uma luz, eu estou falando da sombra. E essa mesquinhez, que o mundo, claro, vai negar, de certa forma é uma característica do Áries. Áries é eu sou, Áries é o ser. O oposto de Áries é Libra, que é a ideia de tu és. Tu vais olhar para o outro, se tu és de Libra. Áries é o eu, Libra é o nós. Mas quando o eu é muito exagerado, aí surge esse lado sombrio, que é o que se refere a se preocupar demais com os próprios interesses, não olhar os interesses alheios. E isso tem relação também com a energia de Áries, que é um signo de fogo, que é o carpe diem, que é viver o momento, que eu seja feliz agora, que eu seja pleno agora. Áries, ele tem que aproveitar o momento, ele tem essa característica, é o fogo. E quando o mundo que está em sua volta não percebe essa necessidade dele, Ariano, de viver o presente, quando alguém é mais lento, ou fala deixa para amanhã, ou pensa bem o que tu vais fazer, aí a vida de Áries se torna um campo de batalha com aquela pessoa ou com aquela situação. Aliás, essa é uma característica de Áries, né? A vida se tornar um campo de batalha. Isso faz parte da sombra de Áries também. Por isso eu nunca sei se para uma alma ariana a gente tem que falar assim, relaxa, descansa, leva a vida mais leve, porque na verdade ele quer muita ação. E quando não há essa ação, a alma ariana fica muito desapontada, muito chateada também. De toda forma, a sombra ariana aparece nisso, muita imaginação, mas sem paciência de realizar, uma certa intolerância com pessoas que não pensam como a alma ariana é, ou que não vivem como a alma ariana é. Quando eu faço mapas astrológicos, e tu sabes que eu gravo muitos mapas astrológicos, tu sabes que eu tenho uma formação online em astrologia extremamente completa. Quando eu falo de Áries nessa formação, ou de valores, ascendente em Áries, lua em Áries, meio do céu em Áries, eu até acelero a minha forma de se comunicar. Eu falo mais depressa, porque o Áries não aceita muito aquilo que é lento, aquilo que é devagar. É uma sombra ariana impetuosa, que deve ser trabalhado. Nós temos muito que aprender com o signo oposto. Se tu és o signo de Áries, aprenda a ser 15%, 10% de Libra, que é ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de gentileza, um pouco mais de tolerância, disciplina e humildade também. Então essas são características de Áries. Retém isso, pensa nisso. A sombra de Áries.